Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e hoje venho fazer, se calhar, aquele que é o vídeo mais difícil no meu canal do YouTube. Bem, eu já estou no YouTube há cerca de 4, 5 anos, mais ou menos. Eu acho que nós já criámos um tipo de relação em que já vos posso considerar meus amigos. Muitos de vocês têm exatamente a mesma idade que eu, estão a passar por exatamente as mesmas coisas que eu. E, portanto, eu tenho vindo a receber alguns comentários, tanto no meu Instagram como aqui no YouTube, que dizem que eu mudei e que eu pareço que já não sou a mesma pessoa. Enfim, várias coisas que deixam-me triste, porque eu, apesar de partilhar imensa coisa convosco, há muita coisa da qual eu não partilho e que acho que está na altura de abrir um bocadinho o meu coração e falar acerca de temas que para mim são muito, mas mesmo muito difíceis de falar e, portanto, eu hoje venho falar-vos de algumas coisas que fizeram com que eu tenha mudado neste último ano. Então, como vocês sabem, eu ano passado terminei a minha licenciatura e comecei a ficar full-time no YouTube e eu não vos vou mentir, foi para mim um grande choque, digamos assim, ter admitido para mim mesma que neste momento eu ia ser somente a minha chefe e eu ia ter de estar 100% focada no YouTube, porque a verdade é que eu sou uma pessoa de rotinas. Para mim, para eu me conseguir organizar, para conseguir ser produtiva, eu tenho de ter uma rotina. Isto quer dizer que eu tenho de ter um horário ou saber exatamente como é que eu vou fazer as minhas coisas, enfim. Eu sou uma pessoa muito rotineira e enquanto há pessoas que não são, eu sou. Com isto eu quero dizer o quê? Basicamente há muita gente que se dá super bem com este estilo de vida de trabalhar sozinho, trabalhar em casa e para mim eu confesso que o início foi muito complicado. Como vocês sabem, eu saí de casa dos meus pais no início deste ano e, portanto, para mim conseguir conciliar muita coisa que eu já vou falar mais à frente, mais o facto de ter de lidar só com o YouTube foi muito difícil. Os primeiros meses que eu ainda vivia na casa dos meus pais foram super ok, porque eu não tinha muito o que fazer para além de trabalhar, porque logicamente, tudo que eram mais tarefas de casa ficavam em cargo dos meus pais, como sempre tiveram em toda a minha vida, não vou mentir, e portanto eu só me tinha de focar no meu trabalho. Até que eu, entretanto, adotei uma cadela, mudei de casa e aí é que começaram, não é os problemas, mas eu acho que foi aí que surgiram as maiores dificuldades, porque foi quando eu tive efetivamente de olhar para as coisas e perceber, ok, eu vou ter de começar a ser mais organizada, a ter prioridades, porque se eu começar a deixar tudo para ontem, como eu sempre fiz toda a minha vida, isto não vai dar certo. E pronto, eu acho que foi por aí que eu acho que também comecei a crescer um bocadinho. Eu acho que muita gente não sabe, mas eu tenho 23 anos. Há pessoas que acham que eu sou muito mais velha, outras pessoas ainda acham que eu tenho 18 anos, mas eu tenho 23 anos. A verdade é que tenho muitas responsabilidades que se calhar pessoas com 23 anos nunca as tiveram. E se calhar pessoas com a minha idade já têm há anos. Mas pronto, lá está, cada pessoa é um caso, cada pessoa tem a sua trajetória e eu sei que há muita gente desse lado que se identifica comigo. E eu acho que é importante nós sabermos que não há mal de errarmos, se nós não conseguirmos ser incríveis naqueles primeiros meses que estamos a fazer os nossos trabalhos, não há mal, temos o nosso tempo, vamos conseguir chegar lá e eu acho que é muito importante nós termos bem assente isto. Mas o que muita gente não soube foi que quando o ano passado eu disse do que é que se anda a passar comigo, etc, porque houve uma fase que eu estive muito ausente, eu na altura disse que estava muito focada para ficar a só fazer YouTube. E eu vou-vos confessar, apesar de eu amar tudo isto que eu faço, e digo-vos a 100%, eu acho que se neste momento eu ganhasse o Euromilhões, eu continuaria a fazer aquilo que eu faço, porque é realmente uma coisa que eu gosto e que me dá imenso prazer. Mas eu não vou mentir que é um trabalho que é muito instável. Obviamente, quanto mais nós fazemos, mais nós ganhamos a nível de retorno, principalmente aqui no YouTube, mas é muito desgastante o facto de nós sabermos que o nosso trabalho depende única e somente de nós, no sentido de, se eu não trabalhar, eu não recebo, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas coisas. Eu confesso que eu, desde que fui viver sozinha, comecei a sentir uma pressão acima da média, porque a verdade é que tudo aquilo que eu sempre tive como um backup, que seriam talvez os meus pais, eu deixei de ter a partir do momento em que saí de casa, por opção minha, obviamente, não é? Eu acho que isso foi uma coisa que me fez crescer imenso, porque se há um ano atrás me tivessem dito tudo daqui a um ano vais estar a viver sozinha, já vais ter mudado de casa 2 vezes, mobilaste 2 casas, obviamente com a ajuda do Gui, não é? Nesta segunda, é chocante ver como é que eu cresci nesse sentido, tanto a nível financeiro, obviamente também, mas principalmente a nível de organização para conseguir ser produtiva, tanto no meu trabalho, conseguir ser organizada em casa. Entretanto, aconteceu outra coisa que eu acho que foi aquilo que Bem, vamos só assumir que eu vou estar
muito emocionada a falar acerca deste assunto. Entretanto, ano passado também aconteceu uma coisa que eu nunca partilhei. Estou a falar agora pela primeira vez, porque não deixa de ser uma coisa que me magoa muito e que deixa-me triste acima de tudo. Uma coisa que eu nunca partilhei aqui e que foi uma coisa que me deixou muito em baixo foi então o divórcio dos meus pais. Isto aconteceu exatamente no mesmo mês em que eu decidi sair de casa dos meus pais. Então, todo o meu processo de mudança de casa, inevitavelmente, foi muito mais difícil porque eu estava a passar por uma situação que era muito complicada. Eu acho que isto foi talvez a pior coisa que eu alguma vez passei. Eu toda a vida tive uma vida muito facilitada, desde que nunca tive muitas dificuldades. E a verdade é que no final do ano passado os meus pais divorciaram-se e estão a passar por todo um divórcio. E eu confesso que não tem sido nada fácil. Não tem sido fácil por várias razões. E isto foi uma coisa que me abalou muito. E a forma que eu encontrei de ultrapassar isto foi efetivamente não falar do assunto. Já fez mais de, sei lá, estamos mais de meio ano que os meus pais estão no processo todo de divórcio, enfim. E ainda me custa, principalmente, não sei, e se calhar o facto de vocês não verem tantas vezes a minha mãe por aqui, ou eu de não falar tantas vezes da minha mãe ou do meu pai ou do que seja, é exatamente por isso, porque estou a passar uma fase. Aliás, esta foi uma fase tão complicada que eu de alguma maneira tinha receio que se eu mostrasse ou a minha mãe ou ao meu pai, vocês fossem falar de como é que estão as coisas. Não sei, na minha cabeça eu achei que eu partilhar mais dos meus pais fosse naquele momento trazer mais este assunto à tona e que eu de certa forma tivesse de vir dizer mais cedo do que aquilo que eu queria, que os meus pais estavam a divorciar. Este divórcio todo traz revolta. Por muito que nós não possamos fazer nada, que somos os filhos, não é? Nós basicamente somos o fruto de um casamento que numa determinada altura foi feliz, que se calhar no final das contas as coisas já não estavam bem, mas que em algum momento foi feliz e pronto, eu confesso que houve uma certa altura que senti muita revolta porque não conseguia perceber porquê daquilo estar a acontecer e o porquê de não conseguirmos naquela altura encontrar uma solução, porque lá está, os meus pais já tinham aquilo definido, não conseguirmos encontrar uma solução e isso para mim foi muito complicado. Fora que eu namorava com o Guilherme não assim há tanto tempo quanto isso e é inevitável que nós ponhamos em causa a nossa própria relação. Eu confesso que eu fiquei a pensar, bolas, se os meus pais, que eram as pessoas que eu olhava para os meus pais, ambicionava ter um casamento como o deles, tipo, poder ter as mesmas experiências que eles passaram e ver que o desfecho foi aquele. É lógico que eu comecei a ponderar o porquê dele, se eu estava numa relação e se aquilo em algum momento iria acontecer, sabem? Já que eu estava a passar aquilo pelos meus pais, eu não queria passar aquilo sendo a minha relação. Enfim, foi uma fase onde eu tive... Foi muito complicada. Eu estava sempre muito nervosa, obviamente comecei a questionar e a ficar mais desconfiada do que nunca em relação a tudo. Foi muito complicado e eu acho que isso foi a peça-chave que me fez mudar. O facto de, neste momento, uma coisa que está a passar e que para mim já me se tornou um bocado normal de falar, porque à medida que o tempo vai passando, é lógico que este assunto vai deixando de ser tão pesado para mim como era se calhar no início do ano. Mas não deixa de ser uma coisa que me faz sempre chorar e que eu fico sempre muito triste, enfim. Mas, para além de tudo isto, tanto o meu pai como a minha mãe vão sair do país. O meu pai, como vocês sabem, é brasileiro. O meu pai não tinha família portuguesa, é tudo do brasileiro e está tudo no Brasil. E o melhor para ele, e que foi a decisão dele também, e que eu apoio totalmente, foi o meu pai voltar para o Brasil, refazer a vida dele lá
E portanto, por isso é que eu no outro dia disse, quando o meu pai, vou visitar o meu pai ao Brasil, enfim, muita gente disse, a tua mãe, porque a minha mãe vai ficar cá em Portugal, porque lá está, eles estão-se a divorciar. E nisto, a minha mãe, entretanto, por questões de trabalho, etc., também vai se mudar de Portugal, ainda estamos a perceber para que sítio é que ela vai, mas ela também vai sair para Portugal, e portanto, como devem imaginar, isto são pequenas coisas que nos fazem amadurecer e que nós temos de perceber, ok, aquela vidinha fácil que eu sempre tive e que eu sei que foi fácil, eu nunca passei por dificuldade absolutamente nenhuma. Se calhar o quê? Ter um término no namoro. Eu agora olho para isso e penso, isso não foi nada. E portanto, sim malta, eu mudei. Estas se calhar foram as principais razões que me fizeram mudar e crescer acima de tudo. Porque eu acho que foi isto que me fez perceber que a vida não é de todo um mar de rosas. Nós às vezes passamos por dificuldades nas nossas vidas que nós não estamos à espera, aparecem-nos obstáculos que nós temos de passar por eles. E, por exemplo, na altura que os meus pais estavam a divorciar foi quando eu adotei a Brownie. Portanto, de todas as vezes que vocês me ouvem dizer que a Brownie entrou na minha vida numa fase onde eu estava muito mal, foi exatamente isso. E sem dúvida nenhuma que foi uma grande distração, porque todas as traquinices que ela fez me conseguiam, sei lá, esparcer de tudo aquilo que eu estava a ultrapassar por causa dos meus pais. Mas para todas as pessoas que ou estão a passar por um divórcio dos pais ou por uma separação de alguma outra coisa, eu quero mesmo que vocês se foquem para além disso. Pensem que eles estão-se a separar um do outro, não se estão a separar de vocês. Se eles estão a tomar esta decisão, efetivamente é porque era o melhor. E portanto eu quis partilhar convosco que vocês não estão sozinhos. Se vocês quiserem falar ou algo do género, podem o fazer. Vamos abrir aqui em baixo uma discussão. Eu vou tentar responder também aos vossos comentários, mas acima de tudo foi isto, foi explicar-vos um bocadinho o porquê desta mudança toda na minha vida. Passei por muita coisa ao longo do último ano que eu nunca pensei que fosse passar e que eu acho que me fez aquilo que eu neste momento sou hoje. Eu cresci muito, mudei muito, mas eu acho que ainda bem. Porque, por um lado, se estas coisas não tivessem acontecido, se calhar continuava a mesma pessoa a achar que as coisas iam sempre dar um certo se eu não me mexesse, porque, enfim, sempre foi tudo muito facilitado, mas lá está. Nesta fase já estou bem assente e é isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu não sei se ele ficou tudo all over the place ou se de alguma maneira consegui fazer com que percebessem aquilo que eu vos quis passar. Mas é isto, malta. Obrigada por estarem desse lado. Espero que estejam a gostar destes vídeos todos os dias. Amanhã prometo que vem um vídeo mais animado. Mas eu achei mesmo que estava na altura de abrir o meu coração para vocês. E é isto. Um grande beijinho para todos e obrigada por estarem desse lado e por me apoiarem tanto. Beijinhos.